Falamos sobre massa, agora vamos falar sobre peso. Afinal, peso e massa são a mesma coisa? Eles são diferentes? Qual que é a diferença entre eles, se tiver? Bom, no dia a dia, nós costumamos usar as palavras peso e massa com o mesmo sentido, com o mesmo significado. Então, por exemplo, você vai na farmácia e sobe na balança para medir o seu peso e observa que sua massa corporal é de 74 quilogramas. Então, quando você sobe lá na balança para medir o seu peso, aparece lá 74 quilogramas. Bom, nós vimos que quilograma é uma unidade de medida de massa, né? Então, você está medindo seu peso, está medindo sua massa. No dia a dia a gente mistura as duas palavras, só que na física, peso e massa são grandezas diferentes. Na física, peso e massa não são a mesma coisa. Massa, como nós já vimos, é a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, uma medida de quanta matéria aquele corpo possui. Quanto mais prótons, elétrons e nêutrons ele tiver, maior vai ser a sua massa. E o peso? O peso é a interação dessa massa com a gravidade. Vamos entender isso um pouco melhor. A massa de um objeto está diretamente relacionada à quantidade de prótons, elétrons e nêutrons que ele possui, ou seja, como nós já vimos, a sua quantidade de matéria. Então, a massa de um corpo é a mesma, tanto na Terra quanto na Lua. Se você tem uma massa de 70 quilos aqui na Terra e você for lá para a Lua, então a sua massa na Lua vai ser a mesma, 70 quilos. A unidade de medida de massa, então, é o quilograma. Só que um corpo com massa atrai outro corpo com massa. Você provavelmente já ouviu a história do Newton, que o Newton estava debaixo de uma macieira, aí caiu uma maçã em cima da cabeça dele e ali ele descobriu a gravidade. Bom, essa história não é bem assim, né? Provavelmente a coisa não aconteceu desse jeito, mas basicamente o que o Newton descobriu, o que ele percebeu, foi que um corpo com massa atrai outro corpo com massa. Então, o que faz com que a maçã caia? A maçã cai porque ela tem massa e a Terra, o planeta Terra, também possui massa. Então, a atração da massa do planeta Terra com a massa da maçã é até meio ruim de falar, né? Mas a atração da massa desta fruta acaba fazendo com que a maçã caia. E é esse mesmo motivo que faz, por exemplo, com que a Lua orbite em torno da Terra. Por quê? A Lua tem massa, a Terra tem massa, então como corpos com massa se atraem, a Lua é atraída para a Terra e fica girando em torno dela. Se não fosse por causa dessa força de atração, a Lua já teria ido embora há muito tempo. E da mesma forma, a Terra gira em torno do Sol por causa da atração que o Sol exerce sobre a Terra. O Sol tem massa, a Terra tem massa, e por isso eles se atraem e a Terra gira em torno do Sol. Então, corpos com massa se atraem. E aí eu posso então falar sobre a gravidade da Terra ou a gravidade do Sol e dizer então que o peso é a interação da massa de um objeto com a massa do astro no qual ele se encontra. Ou seja, se eu pego um objeto, esse objeto vai ser atraído pela Terra por causa da massa da Terra, que é muito grande. Então, essa interação entre os dois corpos, essa força de atração, eu vou chamar de peso. Então, basicamente, a maçã aqui tem um peso, e o peso é o quê? É a interação, é a força de interação da maçã com a Terra. Mais especificamente, eu posso dizer que a Terra cria uma gravidade em torno dela, um campo gravitacional, e a maçã, quando interage com essa gravidade, ela vai ter um peso, vai ter o peso que é a força que puxa ela para baixo. Então o peso é um tipo de força, e por isso ele também é chamado de força gravitacional. Peso e força gravitacional são a mesma coisa. Então é comum nós falarmos da interação entre a massa do objeto e a gravidade local. Por exemplo, na Terra, a gravidade vale 9,81 metros por segundo ao quadrado, que muitas vezes a gente aproxima como sendo 10. Ou seja, por causa da gravidade da Terra, de 10 metros por segundo ao quadrado, o objeto possui um peso. É a interação entre esses dois. No caso, então, o peso sempre aponta para o centro da Terra.
E se a gente estivesse na Lua? Na Lua, a gravidade da Lua é diferente. A gravidade na Lua é de 1,62 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, na Lua, como a gravidade é menor, o peso é menor também. Então, se você tem 70 quilos aqui na Terra, você também vai ter 70 quilos na Lua, porque essa é a sua massa. Mas o peso é diferente. Então, o seu peso na Terra é maior do que o seu peso na Lua, porque a gravidade na Lua é menor. Ok? Então, a Lua te puxa, faz uma força de atração sobre você menor do que a Terra.